A gente passa nesse momento, em termos de declaração, sobre os etéreos. Boa tarde, senhor José Teres. Boa tarde. Senhor José Teres, a gente vai fazer algumas perguntas para o senhor para esclarecimento de alguns fatos, né? Ok. Senhor, está vendo aqui, perdão? Senhor José Teres, o senhor tomou conhecimento da morte do seu filho Tiago? O senhor se encontrava em Evupe, se encontrava fora da cidade, tinha pode esclarecer esse fato? No dia do acontecido, eu me encontrava aqui em Salvador, tá? Eu estava trabalhando quando meu irmão me ligou para falar o que tinha acontecido. Um domingo à tarde. O senhor tomou conhecimento de todo esse episódio? Como? O senhor pode explicar para a gente? Foi quando eu cheguei, quando meu irmão me ligou, aí eu anunciei na empresa, né? Aí meu patrão me chamou imediatamente, pegou um táxi, mandou que eu fosse para Puyambupe, no mesmo daqui, pelo o que tinha acontecido, né? Ele falou: então você não tem condições de sair de ônibus, eu vou conseguir um táxi para você, você vai agora. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo da situação, né? Do que tinha acontecido com meu filho. Ele tinha sido violentado, assassinado, né? Com 40 facadas. E aí, então, quando eu cheguei, a gente não sabia de nada o que tinha acontecido, porque eu não estava aí, mas só que já tinha uns comentários de algumas pessoas, né? Porque ele foi encontrado no sítio da réu aí, da Joseana. Aí, eu conversando com umas pessoas, com outras, eles foram me falando que provavelmente teria sido alguém delas, da família dela, né? Então, a gente ficou sem. Até então, eu fiquei sem saber, né? Porque eu conheci ela, um pouco dela, não sabia que ela era capaz de fazer isso, né? Que ela tinha essa monstruosidade. Por trás dela, ela era essa pessoa tão maldosa, né? E tão perversa e tão cruel, né? Não sabia que ela era assim. Aí eu ainda fiquei na dúvida, sem saber o que tinha acontecido. Aí depois que a polícia entrou, né, e começou a investigar, olhar as coisas. Aí que a gente foi descobrir que ela estava envolvida, ela, a Vanja e o Vitor, né? Que foi o que fez essa malvadeza com a criança, né? Certo. O senhor José Teres, então o senhor esteve em Evupe, voltou para Evupe, com a carrinho do seu patrão, alugou um táxi, né, para o senhor poder retornar. O Isso. senhor conhecia a senhora Josiane há muito tempo? Há quanto tempo o senhor morava no Limoeiro? Não, eu fui nascido e criado no Limoeiro. Só que quando ela chegou lá, eu estava em Salvador. Eu fui para Salvador. Eu já tinha mais ou menos uns 5 anos que estava em Salvador, entendeu? Quando ela foi morar lá. Aí ela tinha um bar, fazia festa. De vez em quando eu vinha de Salvador, passear para ver minha mãe, aí eu passava lá nesse bar dela. Via, cheguei até a conversar com ela e tudo, entendeu? Mas ela demonstrava ser outra pessoa, não mostrava ser essa monstra que ela é, né? Então, até Mas o senhor então, está dizendo que ela fazia algumas festas às vezes, é isso? E o senhor chegou a frequentar essas festas? ela fazia. Eu fui uma vez só numa festa lá, quando eu tinha vindo de Salvador, aí ela tava fazendo festa lá nesse bar dela. Aí eu fui, participei uma vez, também só foi uma vez, aí não fui mais. Entendi. O senhor sabe dizer se quando a dona Josiane chegou lá na região do Limoeiro, se você nasceu criado no Limoeiro, se ela Hum. chegou sozinha, chegou com família, com companheiro, o senhor sabe informar essas questões? Essas questões eu não sei informar, mas ela sempre teve um rapaz. Diz que ela tinha um rapaz da Petrobras que trabalha, que era marido dela, ou era namorado, eu não sei. Dizia sempre que ela tinha um rapaz, mas eu não cheguei a conhecer ele, nem ele, eu não cheguei a conhecer ele. Entendi. O senhor sabe informar que teve encontrado o corpo e quem teve encontrado em um local. Eu não entendi. O senhor sabe informar quem encontrou o corpo do seu filho, Tiago? Quem encontrou o corpo? Um local que o corpo foi encontrado, sabe dizer? Sei que eles. É até um vizinho dela, o Nato, né? O Nato e um rapaz que já faleceu, chamado Gão. Entendeu? Que eles saíram procurando, que quando
o pessoal começaram a procurar que Tiago tinha desaparecido, aí o pessoal começou a procurar naquela região ali, porque ele não foi para longe. Ele só tinha passado ali na frente do bar dela e que ele foi atrás do avô para comprar um refrigerante. Então ele não estava longe, ele estava por ali. E ele não chegou até o destino onde ele ia atrás do avô, entendeu? Aí o que aconteceu? O pessoal começou a suspeitar que alguma coisa aconteceu por ali. Então aí começaram a entrar na propriedade dela para ver se. Pra procurar, né? Para ver vestígios, ver se a criança tinha desmaiado, que até então não sabia o que tinha acontecido. Aí, quando o Nato Marugão chegou, encontrou a criança já sem vida, debaixo do pé de goiaba, dentro do sítio dela. E nesse mesmo local, o Zé, o, o José, né, que acho que ele, não sei se ele depois aí hoje, ele estava procurando o Tiago nesse sítio dela. Ele estava indo na direção onde estava o corpo da criança. Aí o que aconteceu? Ela encontrou o seu José, ela, a tal da Vanginha, e parece que uma irmã dela, que eu também não conheço. Aí falou: o que você está fazendo aqui na minha propriedade, seu José? Ele falou: não, eu estou procurando o Tiago, porque o Tiago sumiu. Ela falou: aqui não é lugar de procurar criança, não. Aí ele, bom, voltou, né? Ele não suspeitou nada dela, chegou, voltou. Mas ele ia achar na hora o corpo da criança, que foi onde elas fizeram a perversidade com a criança. Essa informação que o senhor está dando agora, do senhor de quem? Quem foi que fez isso? Do senhor? Essa informação dos Sim. próprios deles mesmo, deles mesmo, quando eu cheguei aí de Salvador, eles mesmo passou para mim. Tanto o Nato, o Gão, que já faleceu, e o Zé, entendeu? Que é tio do menino, ele passou, eu estava procurando, ele ia achar. Mas só que como ela interrompeu, ele voltou, entendeu? Ele ia na Certo. direção do corpo. José Pérez. Qual o motivo deles terem feito isso? Só o Tiago? Porque que a voz aí saiu duas vezes, eu não consegui ouvir. Vou repetir. O senhor está ouvindo agora? Tô. O senhor tomou conhecimento do motivo pelo qual fizeram isso com o seu filho? Mataram o seu filho? O senhor sabe o motivo? A início, eu não sabia, né? Que a início eu nem sabia que ela era envolvida com esse negócio de calombré, de magia negra, esse negócio. Que ela tava virando, parece que ela tava virando mãe de santo, ou já era, não sei. E tava com essa Vandinha que é uma mãe, que era uma mãe de santo conhecida, né? Que o pessoal fazia trabalho, falava dela, que ela fazia trabalho, mas até então eu não sabia desse pessoal, nem da índole dele. Mas, porém, quando eu fui, eu tive a plena certeza que quando eu fui para a delegacia prestar queixa, né? Porque o delegado falou: olha, vocês estão aí conversando, mas ninguém prestou uma queixa ainda. A gente não sabe por onde começar, porque a família não prestou. Aí eu fui para a delegacia prestar uma queixa sobre o que aconteceu com o Tiago. Aí quando a gente estava lá, entrou um policial na sala e falou: olha, a gente está precisando de reforço lá no Limoeiro, porque estão invadindo a casa da Joseana, estão invadindo a casa dela e estão derrubando. Aí eu estava na delegacia, né, nessa hora. Aí o delegado falou: ô, você como pai, chegue lá, peça para o pessoal não fazer isso, porque lá dentro pode ter vestígio, a gente pode achar alguma prova, alguma coisa. Eu falei: então tá bom. Aí eu prestei a queixa e saí imediatamente. Mas quando eu cheguei lá, não Ver tive se eu mais entendi. informação. Só para ver se eu entendi. Só para ver se eu entendi. O senhor estava na delegacia, o senhor disse agora para queixa. O Não, estava delegado prestando a queixa. recebeu a notícia e está reproduzindo para todos os próximos também. Esse, Que o todos os pessoal interesses. estava. Se o senhor, por acaso, não está por nada, o senhor caos. Tá certo? Sim, Então, o senhor estava na delegacia, o senhor falou, prestou queixa, quando o delegado informou que recebeu a notícia que formulados estariam quebrando a casa de Dona Josiana. e, E o delegado exatamente. informou que lá poderia ter algum tipo de prova. Isso, ele falou: vá lá, peça para o povo, não, para a população não fazer isso, porque como a gente está começando a Isso. investigação, pode que lá tenha algum vestígio, alguma prova.
Aí isso eu fiz. Eu saí da delegacia e fui para quando, mas sabe quando eu cheguei lá, o pessoal já tinha derrubado tudo. Só tinha um quartinho, né, no lado. Aí que eu fui, até a Record estava lá. E quando eu cheguei nesse quartinho, tinha umas imagens satírica, assim, de uns bichos, de uns negócios vermelhos, uns Isso não espíritos só. dentro do quarto. Dentro Ele desse é um quarto. tio não uma microfonia. Só disse que encontrou o ativo imagens dele. Não foi quando eu entrei nesse quarto. Eu entrei até a Record entrou filmando junto comigo. Só que ele falou assim: eu vou filmar, mas eu não vou poder mostrar isso. Essas imagens eu não vou poder mostrar. Cinegrafista da Record. Aí só que tinha umas imagens lá satânicas, né? Com os espetos, um bocado de coisa lá dentro. O senhor falou imagens satânicas. Sim, tinha aqueles negócios cheios de chifre, com chifre vermelho, com os espetos. Tinha dois grandes e tinha um monte do lado assim, tinha uns pratos, tinha um monte de coisa. Eu até passei, aí já não entrei mais. Aí depois, aí eu me Já entendi parte do que o senhor falou. São os livros de imagens satânicas que tinham imagens com chifre. Só um minutinho. Está dando microfonia. tá mesmo. O senhor falou de imagens satânicas. Essa conclusão do senhor que tudo era uma série de imagens satânicas. O senhor concluiu como? Que eram imagens satânicas. Se era umas imagens, umas coisas muito, muito horríveis, aquelas imagens assim, porque eu não, assim, eu sou católica, mas eu não frequento essas coisas. Assim, quando eu vi aquilo, aí assim, umas coisas muito estranhas, entendeu? Porque essas imagens, assim, eu não convivo com isso, nunca vi aquilo. Aí eu vi lá nela, assim, uns demônios com chifre, com os espetos, lá dentro do quarto dela. Aí que eu fui ter a conclusão que ela tinha usado a criança para fazer algum trabalho. E pela quantidade de facada, quando o Gão mais fraco o corpo de Tiago, o menino estava branco, não tinha sangue. Bem pouquíssimo sangue. Se não estiver errado, o senhor me corrige, porque o som está muito ruim. O senhor Isso, falou que concluiu que eram imagens satânicas porque eram feias. Tinha algumas imagens com chifres. isso, É tinha. isso? Pode imagens com chifres, com espeto. Acho que o senhor usou essa palavra espeto. O senhor usou a Não palavra entendi. espeto. Em sebo, não entendi assim. Não, espeto. Espeto. O senhor usou a palavra espeto? Ah, sim, espeto. Eles tinham as imagens, estavam com essas Concluiu por espetos. essas imagens, falam que está acontecendo no espelho que ele foi feito um trabalho. Isso. Aí eu pensei, Entendi. aí eu veio, eu vim concluir com o que o povo estava falando, que realmente pegar da criança para fazer trabalho, para fazer aquele trabalho de magia negra, né, que tirou o sangue, que a criança no local onde o corpo da criança foi, no outro dia eu fui lá, não olhava no lugar, não conseguia ver sangue no chão, Bom, debaixo o da. senhor me preocupada, o E eu senhor tirei. fazia, né, nessa vez da queixa, todo o seu Hum, depoimento, o senhor sempre faz referência que tomou conhecimento. Conversou com o delegado, conversou com uma pessoa e com outra, né? Você isso. teria se a ligação de dona Josiane com dona Ângela, você sabe, você com a ligação, você tinha essa ligação. Eu não conhecia essa Vânia. Nunca nem tinha visto na minha vida. Eu vi essa Vânia no dia que eu fui dar um depoimento aí no Fórum de Ambupe, que ela ficou me ameaçando. Eu passava, ela falava dela, ela e um filho dela ficava fazendo aquele gesto com a boca, dizendo assim, que ia me pegar, que o meu eu ia dar. Era nesse dia que o pessoal falou assim: olha, a tal da Vânia era ali, uma senhora.
O senhor disse que é fora de Inhambu e ela lhe ameaçava. Mas foi essa ameaça? E Ela a Vângela, Vânia, né? com gesto de boca, assim, ela sentada, aí eu passava, né? Aí ela fazia aquele gesto com a boca, dizendo que o meu eu ia e que não ia ficar assim. Eu falei assim, eu de cá falando com ela, você fez isso junto com sua turma aí, fez isso com o filho, hein? E é eu que ainda vou ver? Aí ela ameaçando, ela e o filho. Aí na hora eu passei também, eu falei para. Ou foi a promotora, porque eu não lembro, foi a promotora, foi o juiz aí que estava no fórum, eu passei para eles. O que Não estava entendi. acontecendo. O senhor, o senhor falou que a dona Vângela, para ficar claro, o senhor está falando é de Vângela, não é dona Josiane. No fórum que estava me ameaçando era Vângela, é isso? Isso. Só disse que ela fazia um gesto e falava alguma coisa, dizia alguma coisa, um gesto com a boca. Essa parte eu não É, entendi. Tipo de não, gesto, quando, assim, para como é que a pessoa, eu ia passando, ela falava assim, meio que eu ia ver, você vai ver. Aí eu olhava que ela não falava alto, entendeu? Mas dava para eu ver o que ela estava falando. deixa eu ver se eu entendi. Ela falava dia o senhor vai ver, você vai ver. Ela falava isso? É, falava. O senhor tomou conhecimento? O senhor está ouvindo? Estou ouvindo. O senhor tomou conhecimento que nesse processo teve uma interceptação telefônica? Se teve? Sabe dizer? Não, não sei dizer. Se teve ligação telefônica? Não? Não. Sabe dizer se foi encontrado uma conversa pela autoridade investigante entre dona Josiane e dona Vângela? Se elas Dona rapaz, Vângela informando para a Josiane como ela deveria agir na defesa desse processo. O senhor viu sobre esse assunto? eu não soube se ela. Mas com certeza no início elas estavam juntas. O senhor não sabe disso. É, não sei disso. Então, pessoal, quando tem que fazer bem a notação final, né? Está aqui, não? A luz? Atrapalha a luz? Acha? Ah, pode? Então deixa, você vai ligar depois. Obrigado. Não. Acho que falando até mais distante daqui, acho que fica até melhor. Seus desafios. O senhor seguiu essas páginas. Não deu para ouvir direito. Tá um pouco rouco. Não tá legal a voz, não tá dando para ouvir. O promotor está perguntando se o senhor presenciou as imagens nesse quarto. Presenciei. Sim, quando eu cheguei, elas estavam todas lá. Depois que o povo, que a população quebraram, né? A população tava em fúria, aí quebraram. Mas quando eu cheguei, estava tudo simpático lá. Eu saí, eu saí com um policial, né? Que eu cheguei com a polícia e a Record. A gente saiu, as imagens ficou lá, tudo intacto. Depois que tá. Entendi, as partes ficaram lá. Eu vou fazer uma pergunta. O senhor está perguntando se tinha alguns animais no local, vivos no local, nesse quarto. Animais só tinha um sapo grande. O único animal que eu vi foi ele. Animais mortos, ou parte de animais, havia nesse quarto. Não, tinha uma bacia com as coisas dentro, mas não era parte de animais, não.
O senhor viu, presenciou, ouviu falar de alguma lista que havia dentro desse quarto? Se, eu não entendi, por favor, pode repetir para mim? Se o senhor presenciou, Hum. ouviu falar que nesse quarto foi encontrado uma lista Ah, sim, sim. de escritos, alguns escritos. Eu fiquei sabendo. Assim, porque quem deve ter. Tanto o pessoal que quebrou as coisas, né, que achou. Mas eu fiquei sabendo que tinha uma lista com o nome de algumas pessoas. Fiquei sabendo também dessa lista. E falar alguma coisa muito tempo, falando esse vídeo, isso é uma coisa das deles. O senhor José Teles, no Oi. dia que o senhor esteve no Fórum de Nairobi, o senhor presenciou ou ouviu falar que Victor teria mencionado a participação dele mesmo ou das acusadas na ocasião Vângela e Josiane, se ele falou alguma coisa, como Sim, teria ele ocorrido, falou. você pode narrar isso? Ele estava no quarto, no fórum, no lado, no fundo, né? Aí tinha uma janela. Aí esse porque Gão já. Eu não entendi, não. Eu não entendi, não. O senhor pode repetir? Posso. Tinha uma janela no fundo, no fórum, onde ficou lá em Nhambuco, aguardando para ser ouvido. Aí tinha uma janelinha no quarto, aí a gente foi lá conversar com ele, o Gão, que já faleceu, e perguntou: Vitor, por que você fez isso? Conhecia todo. A gente considerava você aqui, o Gão falando, não conhecia ele, né? Ele falou assim: não foi isso só, não. Foi eu, a Vângela e a Joseane. O Só para Vitor ver se falou. ficar ruim. Se eu falar de forma errada, o senhor me corrige. O Ok. senhor falou uma janelinha no fórum. Hum. E ele No estava dentro, fundo, ele estava dentro no quarto, aguardando chamar ele para perguntar. estava Que na era cela do fórum. isso. Aí foi lá que ele informou que tinha sido ele, a Joseane e a Vângela. Agora, me diga uma coisa. O senhor disse que mencionou que alguém foi lá na cela e perguntou o porquê dele ter feito isso. Agora, quem Perguntou foi por que quê. perguntou? Quem foi que Quem, perguntou isso para ele? quem perguntou para ele, porque o rapaz já faleceu, foi Gão. Aí, Gão, na mesma hora, ele veio até a mim e falou: olha, ele já confessou. E ele disse que ia falar para o juiz isso. Ele falou para Gão e falou: eu vou falar para o juiz tudo. Elas querem se sair, mas ele disse: não, mas foi a gente, foi elas e junto com eles. Ele falou: vou falar tudo para o juiz agora. Aí E ele, isso eu não pelo que o sei. senhor está dizendo, ele disse Ah, para o Gão, Gão perguntou para ele na cela para ver o que tinha acontecido, ele disse que não foi só ele, mas que isso, seria a senhora Vângela e a dona Josiane. Dona Josemar, exatamente. Eles faleceram o que cada um fez nesse episódio, deixa eu lá informar, nós disparamos isso. Ele não informou que cada um fez, ele informou que elas participou junto com ele. Onde o seu filho foi encontrado? O senhor sabe informar se além de um pé de goiaba havia um outro pé de pá, pé de outra inteira? Onde ele foi encontrado, era um sítio. Tinha laranjeira, vários pés de laranjeira, e ele estava embaixo do pé de goiaba. Tinha alguma coisa em outro pé de outra. Se foi encontrado algum objeto. Sabe dizer se foi encontrado algum objeto perto de um pé de uma outra árvore? Isso. Eu não sei lhe informar se foi encontrado algum objeto. Tem. Sabe se o destino tiveram no sangue. O senhor saberia informar qual foi o destino que deram ao sangue do seu filho? Não,
Que a Vângela e a Aninha ia fazer um trabalho, que a tal da Vângela, que ficou pedindo para a Joseane esse sangue, para ela fazer, conseguir esse sangue para ela, que ela ia fazer alguma coisa, que eu não sei o que era, entendeu? Aí eu não sei o destino que eles deram. Certo, eu só entendi. Você gosta do seguinte: Vângela pediu para a Josiane comprar um sangue, foi isso para fazer um trabalho? Isso. Correto, Reginaldo. Sim. Assim, não temos. Doutora Josiel, Aí você consegue me ouvir? Estou ouvindo, sim. O indivíduo Moisés é conhecido do senhor? Eu conheci ele. Não tenho amizade, entendeu? Assim, já conheci que ele mora lá no Limoeiro, né? Não sei se ele mora mais, mas na época ele morava lá. Mas ele não é parente do senhor da família da senhora Fernanda, não, né? Familiar, não. Ele não é nada da minha família, não. Não? Não, ele não é nada da minha família, não conheço. E da Fernanda? Você já fez? Não ouvi, você pode repetir, por favor? posso repetir? A doutora está perguntando Hum. se Moisés ele seria da família da senhora Fernanda. Se o senhor sabe dizer isso. Ah, não. Ele não. Certo. O senhor chegou a tomar conhecimento que ele estaria envolvido na morte do teu filho, questão de vingança, uma vez que Fernanda chegou até uma mulher que ele queria ficar, então foi de envolvimento próprio, chegou ao conhecimento que se você Não, não chegou ao meu conhecimento isso, não. saber informar assim, a Fernanda, tinha alguma amizade com a senhora Josiane? Ele tinha, foi tanto que no início da investigação, ele comandava junto com ela, com o Vitor, com aquela turma dela, ele foi preso também, ele foi investigado, entendeu? Ele foi investigado, mas depois a polícia chegou à conclusão que ele não participou. Entendeu? Segundo o delegado, ele não participou depois do que concluiu o inquérito sobre ele. Que teve a possibilidade, eu entendi o que o senhor falou. Mas a pergunta que a gente quer saber é se a senhora Josiane ou a senhora Fernanda, a senhora Fernanda que era a sua companheira na ocasião, não é isso? Não, a gente já estava separado já, na ocasião. Dizer se a senhora Fernanda tinha algum tipo de problema com a senhora Josiane. A senhora sabia se existia isso? Não, eu não sabia se ela tinha, porque ela nunca comentou comigo. E a vez que eu tive aí quando o Josiane tinha o bar, ela também nunca, não falou nada, nem a Fernanda também falou nada para mim. Se elas tinham, eram algumas coisas entre elas mesmo, porque eu não fiquei sabendo. Certo. Para finalizar, eu gostaria de saber se o senhor chegou ao conhecimento do senhor que o espírito de Paulo e Moisés tinha algum tipo de amizade. Ah, você está falando, é o Paulo? Paulo e o Moisés. E o Moisés andavam juntos. Eu fiquei sabendo que eles eram amigos, mas eu não conhecia esse Paulo. Até hoje eu fiquei sabendo que ele também já faleceu e eu não conhecia ele. Entendeu? Senhor Pérez, você pode Oi, repetir esse final? A doutora perguntou sim. se o senhor sabia se Vitor, Moisés e Paulo eles eram amigos porque eles andavam juntos. A gente não escutou a sua resposta. Ah, não. Eu não conhecia nem o Vitor, não conhecia nem o Vitor e nem o Paulo. Eu só conhecia o Moisés. Eu não sabia que eles eram amigos. Ok. Ele disse que não conhecia Vitor,
E não conhecia também o Paulo, só Paulo. conhecia o senhor tinha conhecimento se essas pessoas que estavam juntos, Se eles andavam juntos, isso, se o senhor tem conhecimento, pô, eu só fui ter conhecimento que eles eram amigos quando aconteceu. Que, que até então, parece que a primeira audiência do Vitor, ele, acho, para tirar a Joseane e a Evângela da cena, ele acusou o Paulo e o Moisés. Ele tinha falado que foi eles três, no primeiro depoimento dele. Mas depois ele mudou e falou a verdade que aconteceu. não sei se todo mundo ouviu. Ele falou que no primeiro depoimento de Vitor, para livrar Ângela, isso, Josiane, teria acusado o Moisés e o Paulo. Mas depois, segundo o senhor falou, ele teria falado a verdade. Foi isso que o senhor disse? Isso. Doutora Mas, muito obrigada. Rosinete, José Neves, boa tarde, do meu senhor. Boa tarde. O senhor está me ouvindo claramente? Eu não estou conseguindo ouvir direito o que você está falando. não está ouvindo direito. O senhor está me ouvindo agora? O seu microfone está melhor. Você pode traduzir para mim, por favor? Que eu não estou escutando no daí. Se a senhora quiser, eu posso ir para o o microfone não está muito bom, seu. Só um minutinho. Eu vou fazer. Pronto. Senhor Teres, senhor, é gentil da criança, né, que é vítima de seguintes testes. Tá. Na época que aconteceu isso, o senhor morava nesse povoado? Não consegui entender ainda. Na época que aconteceu esse fato, o senhor morava no povoado ou morava em outro local? Na época que aconteceu isso, eu morava em Salvador. Mas em algum momento, quando ele morava com a mãe da minha, Fernanda, ele morava aqui nesse povoado. Acho que ali no meio, né? Mas quando, em algum momento que o senhor convivia com a senhora Fernanda, o senhor chegou a morar lá no povoado com Dona Fernanda, no Limoeiro? A gente não chegou a morar junto. A gente teve um relacionamento, a gente foi namorado, entendeu? Mas não chegou a conviver junto na mesma casa, não. A gente só namorou. O que é que aconteceu nos fatos? O senhor se dirigiu até a delegacia para isso, no mesmo dia, né? Dia 4. O senhor prestou depoimento lá, na página 78, se o Ministério assim, de criou. Naquele momento, o senhor traz para exposto autores. E o senhor Paulo, Moisés e Vitor. Senhor, quais os motivos que levaram naquele momento o senhor suspeitar essas pessoas? O senhor escutou, senhor José Pérez? Não, eu queria dar para você. Vou repetir. Certo. Se não igual, a senhora me corrigiu bem, tá, doutora? Senhor José Pérez, aqui surgiu informação, quando o senhor chegou de Salvador para Imeduc, o senhor teria ido na delegacia no dia 4. Lá tem um depoimento do senhor, um primeiro depoimento, em que o senhor noticiou a autoridade policial como pessoas que poderiam ter feito o mal para o seu filho, a pessoa de Paulo, de Vitor e de Messias. O que levou o senhor, naquele primeiro momento, a informar que os culpados pela morte do seu filho seriam essas três pessoas? O que levou o senhor?
o que levou eu falar isso na delegacia foi porque o próprio Vitor, quando a polícia conversou com ele, logo na delegacia de Iambupe mesmo, ele falou que tinha sido ele, o Paulo e Moisés. Até então, a gente não suspeitava da Josiane e nem da Evângela, porque como o Vitor que participou falou que tinha sido eles, a gente não tinha a mínima pensando que era eles mesmo. Mas depois, na investigação da polícia, indo e vindo, ele resolveu confessar, o Vitor, depois que ele confessou. Entendeu? Porque a gente não estava lá para ver quem foi. Bem, Aí acreditou nele, mas só que ele estava mentindo no depoimento. Aí depois que ele falou. entendi. E a polícia chegou à conclusão. Escutou? Não para ouvir? Não, jurado também? Ok. Doutora Lúcia Piscinete. Senhor Teres, o senhor também teve conhecimento. O senhor teve conhecimento antes de lá, verdade, justamente pelo mesmo fato. Pode repetir para mim, por favor? O senhor tem conhecimento, quem conhece o processo, se a dona Ângela foi condenada, julgada e condenada por esse mesmo fato? Sim, foi. Ela foi condenada, foi aí nesse fórum mesmo. Ela foi julgada e foi condenada por esse caso, esse fato mesmo. Doutora Rosimestre. Senhor Teres, o senhor respondeu aqui, que o senhor, teve conhecimento de fato, se deslocou até o local, me queria antecipar. E o senhor disse também que esteve lá no caminho, onde foi encontrado. Perguntou ao senhor diretamente, o senhor retornou até esse povoado, mais ou menos dias, já vi. Pode repetir para mim, por favor? O senhor informou que foi na delegacia e depois retornou até a residência de dona Josiane, que lá teria encontrado esse quartinho. O senhor voltou para esse local. Quantos dias ainda o senhor permaneceu no povoado, na localidade? Quanto tempo o senhor ficou aqui? Eu fiquei uns 5 dias. Uns 5 dias ou foi 6. Mais ou menos uma semana. Eu não estou lembrado da quantidade de dias, mas eu estava trabalhando em Salvador. Aí eu fiquei mais ou menos uma semana. Acho que foi isso, uns 5, 6 dias. Entendi. Depois eu retornei para Salvador. Você foi tanto. Não, pode continuar. Quando o senhor esteve, lá, o senhor averigou se existiam vestígios de sangue nesse local. Quando o senhor esteve nesse quarto, o senhor já mencionou, o senhor recorda se encontrou vestígios de sangue nesse local? Não, sangue não encontrei. Eu até olhei, mas não encontrei. Tinha uma bacia, tinha essas imagens, tinha um sapo, tinha outras imagens menores, entendeu? Aquelas imagens, aquelas coisas ridículas lá, tinha um monte lá. Aí eu também nem só fiz olhar e chamei o rapaz da Record estava comigo, que ele entrou filmando, né? Do seu pai, eu falei, sou o pai, ele filmando junto comigo. Aí quando eu falei, você filma isso aqui para mim, por favor? Ele falou, eu vou filmar, mas não vou poder mostrar, porque isso aí a gente não pode mostrar. Eu falei, tá legal, então tá bom, mas filme, pelo menos. Ele filmou, aí só foi isso que aconteceu. Eu saí, aí depois o pessoal construiu o resto. Hoje em dia, encerramos a reunião de hoje. Eu vou perguntar o seguinte, foi tratado das vezes que eu tenho estado aqui, com relação à lista, suposta lista de nome de adolescentes, de crianças. Eu digo ao senhor diretamente, nesse dia que o senhor esteve nesse local,
senhor visualizou a lista, o nome de crianças, inclusive incluindo o nome do seu filho Tiago? Não, essa lista eu não encontrei. Eu cheguei lá, olhei, só tinha isso que eu te falei, assim, a lista. Esse que eu falo, depois que eu fiquei sabendo que o povo que destruiu, começou a mexer nas coisas lá, que achou essa lista. Mas não chegou ao meu conhecimento. Mas eu vi comentários. Eu vi falar assim dessa lista. E tinha vários nomes. Seu Fred, o senhor não me ressaltou aqui no dia de hoje que o senhor supostamente teria recebido uma ameaça, não fez de forma direta ou indiretamente, da senhora Angela, né? O senhor Paulo respondeu aqui a magistrada de foi perguntou ao senhor, essa mesma situação aconteceu diretamente de Vandinha, senhor? Você pode repetir para mim, por favor, que eu não. O senhor informou que no fórum teria recebido uma ameaça direta da senhora Vângela. Isso. E a pergunta que a doutora quer saber é se o senhor sofreu algum tipo de ameaça direta por parte da senhora Josiane, conhecida como Maria. Não, nesse dia ela não falou. Nesse dia ela estava lá com a cabeça baixa, entendeu? Só a outra que estava a Vângela. Só a Vângela. Ok. Doutora Rosilete. Doutora Rosilete? Cancel, desculpa, doutor Eduardo. Doutor Eduardo. Boa tarde. Meu nome é Eduardo, eu sou advogado da verdade, eu presto extremamente conhecimento discutido, mas é importante ressaltar que, nos depoimentos anteriores, o senhor é o primeiro que faz menção à senhora Rosângela como tratante da magia negra. Magia oculta. Como que o senhor ficou sabendo que a senhora Rosângela, ela pratica Rosângela? Eu não estou conseguindo ouvir nada do que ele está falando. Tá? Assim é você. Não, não é o Rosângela, não. Vângela. Vângela. Que bom, É referência. O senhor também existia um quarto com imagens satânicas em que ela praticava magia negra. Eu queria saber do senhor como que o senhor ficou sabendo da existência desse quarto e como que o senhor tomou a conclusão de que ela praticava rituais de magia. E especificava esses rituais de magia negra. O senhor escutou, senhor José Pérez? Não, porque eu queria que você repetisse para mim, por favor. O advogado quer saber, senhor, como é que o senhor soube da existência, primeira pergunta, desse quarto, que foram encontradas essas imagens que o senhor afirmou satânica? Como é que o senhor tomou conhecimento da existência do quarto? Não, eu fui olhar o que tinha. A gente não sabia, eu não sabia que ela tinha essas coisas lá na casa. Aí quando esse único quarto foi o que estava ainda, quando eu cheguei, o pessoal não tinha derrubado ainda, que a casa já tinha destelhado, assim, né? Tirado tudo. Aí quando eu fui para pedir ao povo para não destruir mais, para não apagar algum vestígio, alguma prova que se tivesse, entendeu? E a polícia ia começar a investigação. O delegado me pediu, falou: peça para o povo não destruir. Eu falei, tá bom. Aí foi nessa hora que eu cheguei nesse quarto e estavam essas imagens. Eu não sabia que era assim. Aí eu falei, bicho, o que é isso aqui? Eu chamei o Papa para mostrar. Eu falei, eu não sabia que ela tinha essas coisas aqui. Porque até então aí. Eu acho que o senhor já explicou a questão, que não tinha conhecimento do local, com o objetivo de evitar que destruísse tudo, porque poderia ter vestígios. O senhor já explicou.
Mas o doutor quer saber outra questão também. O que você já pergunta? O senhor também relatou tanto no inquérito judicial quanto também aqui nesse depoimento que a senhora Aninha, ela praticava magia negra. Como que o senhor precipita essa afirmação e afirma que não volta ela praticava seria de magia negra? O senhor informou nas seus depoimentos que a senhora Aninha, que é a senhora Josiane, ela praticava magia negra, rituais de magia negra. O advogado quer saber como é que o senhor concluiu que esse ritual que ela fazia era de magia negra? Ou por que não seria de um outro tipo de ritual? Como é que o senhor concluiu que era de magia negra? Porque o que a gente vê de falar de magia negra, que magia negra ele sacrifica alguma coisa, né, para beber o sangue. Eles fazem ritual, tem gente que as pessoas fazem com animal. No caso deles, eles fizeram com a criança. Você vê que a criança tinha 40 facadas. Eles deram 40 facadas na criança, ainda cortaram o pescoço, degoraram a criança no pescoço para tirar o sangue. Não foi outra coisa. E no local, eu cheguei no dia do acontecido, só que a perícia já tinha levado o corpo da criança. Mas eu fui no local, não tinha sangue. Presenciou o caso? Você já presenciou algum caso? O senhor já presenciou algum caso de ritual? Alguma vez o senhor já presenciou um caso de ritual de magia negra? Não, nunca presenciei, Ok. nunca participei. Eduardo, Falar, Esse é a descrição que ele fala. de que Ele anterior? fez o caso de um caso anterior, em casa cena da criança. Não, ele na verdade está fazendo referência ao que ele falou foi que ele entendia que era ritual. Vou repetir isso aí. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Que entendia que era ritual de magia negra, porque nesses rituais, pelo que eles ouviram dizer, havia um sacrifício de animais e se bebia sangue. E que, no caso, o filho dele, por não ter sido encontrado sangue no local, ele atribuiu que seria uma magia negra que tivesse usado o corpo e o sangue do filho dele. Ele concluiu por essas questões. Mas ele não falou que viu outro caso. Sem mais. Sem mais? Exatamente. Só um minutinho, senhor José César. Os senhores jurados têm perguntas? Não? Ok, então a gente encerra nesse momento as declarações do senhor José Teres. Votar o ensejo a promover o interrogatório da senhora Josiane Espírito Santo. Boa tarde, dona Josiane. Dona Josiane, dá um microfone para a dona Josiane. Antes de iniciar qualquer questão, dona Josiane, eu tenho que fazer um esclarecimento para a senhora, tá? Dona Josiane, toda pessoa que de alguma forma é acusada e é chamada a esclarecer algum fato na justiça, tem garantido na maior lei do nosso país, que é a Constituição Federal, o direito de permanecer em silêncio. Então, caso a senhora não queira responder, basta dizer, doutor, é simples, só basta dizer, doutor, prefiro permanecer em silêncio. A senhora pode, no caso, não querer responder essa pergunta do juiz, do promotor e até mesmo dos seus advogados. E por ser um direito da senhora, nenhum prejuízo será levado à sua defesa ou à sua pessoa, caso a senhora faça a opção de não responder as perguntas. Porque permanecer calado efetivamente é um direito. E não existe direito que causa prejuízo. Então, caso a senhora não queira responder, só basta dizer que eu prefiro permanecer calado. Tá certo? A senhora ia falar alguma coisa. Pode dizer. Certo. Isso vai ser respeitado, tá bom? Então, o doutor Reginaldo já fica ciente e eu passo a palavra para a doutora Josielma para iniciar as perguntas. Então, a doutora Josielma iniciar as perguntas. Se a senhora quiser virar um pouco para a sua advogada, pode também, tá? Muito obrigada. Antes de começar a fazer essa pergunta, eu queria que a senhora contasse para a gente como que era a vida da senhora antes desse fato, desse processo. Graças a Deus, eu vou trabalhar.
Se ela puder virar para aqui, os jurados também. Não. Um pouco de lado assim, que a senhora possa ficar. Pronto, os jurados possam ver essa. Pode afastar um pouco mais para trás. Os jurados possam ver essa. José, a senhora estudou até que série? A primeira série. Sabe ler? Não, senhora. Atualmente, a senhora trabalha com o quê? Atualmente eu sou diarista. Faxineira. A senhora tem filhos? Tenho 4 filhos. Pode falar para a gente o nome? Adriane, Espírito Santo Silva, Não precisa ser completo, basta só o primeiro nome. Anderson, Daiane e Alvin. Eles estão aqui? Então, 3 estão. E um está não, porque ele trabalha longe, em Santa Catarina. Mais velho. A senhora conhecia a vítima, no caso Tiago, o menino Tiago. Sim, A família dele, que era a Fernanda, que a senhora conhecia. sim. No tempo, na época do sábado, qual era a religião da senhora? Católica. No tempo do sábado. No tempo do sábado, teoria no calor. No terreiro de Dona Cláudia? Sim, sim, sim. A senhora chegou em qualquer outro terreiro ou só foi de Dona Cláudia? Não, senhora, só a Dona Rosa. Certo. A senhora se recorda do dia do sábado? Se eu me recordo? Sim, tipo, onde se a senhora estava em casa, Sim, da narrativa do sábado. Conta pra Sim. gente. eu estava em casa. Eu estava em casa, só trabalhando. Eu dou conta. Quem mais estava em casa? A minha funcionária Fabiana, minha irmã Marinalva e Daiane. Minha filha. E os seus demais filhos, Anderson e Alvin? Anderson quer sair para jogar bola e Alvin quer sair para brincar com o amigo dele. O Vitor, o teu enteado, estava em casa nesse dia? O Vitor estava em casa, saiu para cortar o cabelo. E daí ele não retornou mais. Dona Josiana, como que é a relação da senhora com o Vitor? Não era muito bom, não. Vou deixar a porta aberta lá para eles entrarem, né? Aí ele estava comprando um carro para mim. Quanto tempo o Vitor estava morando com a senhora? Ele não morava comigo, não. Ele estava passando só uns dias. Certo. Quem era o Vitor, na verdade? Como que ele veio da sua casa? O Vitor chegou na minha casa, trazido pela filha. Ele morava onde? E o número Rodrigues. Mas ela chegou a justificar o porquê que Vitor veio morar com a senhora? Sim. Ela falou que ele tinha visto de lá por Rio. Que não ia ficar, o olho dele ficava, estava no desfile da ela, a irmã e ele. Vitor tinha alguns outros irmãos ou ele era filho único por parte de pai? E eu saiba, só eles dois. Eu gostaria que a senhora falasse aonde a senhora estava no momento de que foi achado o corpo do menino Tiago. Eu estava em casa. Eu estava trabalhando, como eu falei. Eu estava trabalhando, atendendo. Atendendo onde?
no meu comércio, no bar. A senhora se recorda qual era o horário? Eu não me recordo, eu sei que era no dia da tarde. Era o período da tarde. Chegaram o pessoal da comunidade, algumas pessoas, talvez desconhecida ou conhecida da senhora, no sítio da senhora, falando sobre o sumiço de água. Sim, eu vi comentário. Tiveram lá na casa da senhora? Tiveram na estrada, na frente. Falaram que queria procurar, que já havia procurado. Eles estavam procurando. E chega, ô dona Joséane, posso entrar? Como foi? Perguntaram se podia procurar no sítio da senhora. Se o posto estava aberto, eles entraram no sítio para procurar a criança. Algum momento a senhora pediu? Não, senhora. Se recorda se nesse dia a senhora Fernanda, a mãe do Tiago, ela teve lá no sítio da senhora? Não, senhora. Não se lembra? Eu me lembro que depois que acharam o corpo, ela passou. Ela teve lá. O mãe passou mal. Mas não entrou no meu sítio, não. Ela não entrou no meu sítio, não. Dentro do bar. Ela passou pela estrada. Eu gostaria que a senhora falasse como que se deu a iniciação da senhora nessa religião de matriz africana, em especial candomblé. Por que a senhora procurou o terreiro de Dona Fátima? Porque eu estava com minha mercearia e com meu pai, me senti mal, eles precisavam trabalhar, me ajudar, e me enviar para baixo. Aí eu procurei o doutor Fernando, que foi o que me Iambupe. Aí eu oficiei ele examinou, ele disse, eu disse, não, a senhora tem que eu vou passar essa beira. Aí a senhora foi no terreiro de Dona Fátima? Sim. E lá? Qual que foi o primeiro contato? O que ela fez lá no primeiro dia? O primeiro dia ela abriu uma sessão para mim, com cartas. E falou mais o quê? Ela falou para mim tomar os banhos e cuidar do que eu tinha. A senhora chegou a tomar os banhos que ela passou? Tomei banho de mato e foi de pipoca. Depois desses banhos, a senhora achou que a vida da senhora tinha dado uma melhorada? Sim. E aí voltou lá novamente? Aí, sim, ela passou para botar lá. Eu vou pegar assim. Certo. E a melhora que a senhora sentiu lhe fez com que a senhora realmente continuasse no candomblé? Digo, não, eu não quero mais ser católica, eu quero ir no candomblé. Doutor, eu estava de católica. Eu continuo indo para a minha igreja, mas quando ele que estão lá, a casa dela. Ela pedia que a senhora, do tipo, vem mais vezes, já que a senhora tem um lado espiritual desenvolvido, se a senhora queria ser filha de santo, chegou a esse batismo de filha de santo? Não, senhora. E tinha realmente um quarto na casa da senhora, no qual a senhora cultuava algumas imagens? Sim. A senhora se recorda de tipo de imagem? Deus estava lá da esquerda e da direita. Mas partiu de quem a compra dessas imagens? De Banja. Ela foi até comigo comprar. E o que a senhora fazia dentro daquele quarto? Eu não fazia nada, só fazia só, sei lá. Acender vela. A dona Ângela, ela ia para o quarto fazer algum tipo de ritual? Não. Só uma vez que ela mandou que ela foi, nós matamos uma galinha e fez uma farofa. Só coisa
só dessa vez. Ô, dona Josiane, depois do acontecido, a senhora continuou no candomblé? Não, senhora. Não, senhora. Não fica na minha igreja. Eu me acreditando, Uma água para ela. Pede para abrir a água, de água para a dona Josiane. Tudo deve vir a mim. É verdade, pode ter não sido queimado. Eu vou pensar. A senhora conheceu a pessoa do Moisés? Eu sabia de Cristo. Mas não frequentava lá em casa, não. E de Paulo? Não. Eu não conhecia Paulo, não. Eu conhecia o moço da mãe dele. E de vez em quando eu fazia faxina pra mim. A mãe do José disse. Mas chegou a tomar conhecimento que você que e o Paulo e o Moisés, eles tinham algum tipo de amizade? Não, senhora. Não, senhora. Quando a senhora foi a primeira vez na delegacia, o delegado falou que a senhora foi mais de uma vez para a delegacia, não foi isso? Eu me lembro que foi a primeira vez. Foi me dar um tecido. Certo, aí a senhora prestou as suas informações e foi liberada. Sim, eu nem ia ficar com meus filhos. O delegado, porque ele me chamou para ir. Como eu era uma qualquer nada que eu perguntei de meus filhos. Ele não pode escolher essa posição de meus filhos. Posso continuar? A senhora se recorda se no dia do sábado o seu enviado ele estava diferente do normal? Notou alguma coisa diferente do normal, da rotina dele? É que não falei para a senhora. É que não falei para a senhora. Que ele pediu dinheiro para cortar o cabelo. Daí eu não tinha mais ele. Qual foi a hora que ele pediu esse dinheiro? Foi de manhã. Foi a parte da manhã. Eu não me recordo a hora, não. Quando a senhora foi para a delegacia, a senhora foi sozinha ou acompanhada do advogado? Eu fui sozinha. A primeira vez eu fui com o delegado. Ele me levou no dia do fato.
também deixo aqui o registro da nossa delegada, tudo que está acontecendo. Hoje é o dia de 17 pessoas do povo, né? Tem a oportunidade de ver a senhora como magistrado bem falou, ele orienta a senhora, mesmo também perto da defesa, a senhora não obriga a responder, se a senhora achar que não deve. Aqui o que a gente busca é justamente entender, né? Aqui o que a senhora veio para trazer, eu preciso fazer algumas perguntas, não é? Não possa, né, trazer essa emoção da senhora, mas eu vou aguardar o seu tempo para poder seguir nas perguntas, viu? Eu vou voltar a continuar na questão, né, para que os jurados possam estar acompanhando também, sobre o que a senhora fazia lá antes de tudo acontecer. A senhora tinha esse estabelecimento que a senhora já disse que era um bar. Além de bebidas, o que era que vendia lá? Era mercearia, surtida. Feijão, arroz, açúcar, café, óleo, vinagre, charne, calabresa, tudo e um pouco. Tinha essa venda também de matéria, de alimentos. Vendia bebida também. Vendia bebida também. Atendia pessoas lá também. Se eu quisesse pedir um tiragosto lá no seu estabelecimento, sim, a senhora atendia? eu servia almoçado, eu servia galinha de quintal, eu já criava. Queria o quê? Galinha de quintal. Pronto. E também vendia pirão de galinha, essas coisas lá. Sim. A senhora Fernanda, mãe do menino Tiago, da criança Tiago, a senhora a conhecia? Sim. Ela já teve alguma vez que trabalhou, prestou serviço lá também no estabelecimento? Sim, os dias de semana. Pronto. Ela conhecia a casa da senhora? Conhecia. Ela conhecia o sítio da senhora? Conhecia. A senhora conhecia o Tiago? Conhecia. Ela mais processo? Conhecia. Então, a senhora já respondeu, né, que passou a fazer parte dessa religião de matriz africana. Não é isso que eu pedi na questão de ter uma reza, foi onde entrou a Ângela. Não é isso? Sim. Pronto. Então, quando a senhora começou a praticar a religião, em algum momento a senhora viu algum estudo, alguma orientação sobre sacrifício de pessoa para poder ter alguma prosperidade, algum tipo de vantagem? Não me deteni. Pronto. A senhora, sem a senhora participar, mas a senhora já ouviu que alguma vez Ângela teria feito esse tipo de prática? Não, senhor. Certo. A senhora tinha um quarto, né, onde tinha algumas coisas, como a senhora já respondeu. Era imagens que tinha lá, era isso? Sim. Pronto. Era qualquer pessoa que acessava esse quartinho que tinha essas coisas? Era só eu e Ângela. Pronto. Nesse quartinho, além dessas imagens, alguma vez teve alguma lista com o nome de criança, de possível nome de diário dessa lista? Não, senhor. A senhora já ouviu algum tipo de conversa de Ângela de falar que tem algum filho da senhora ou ela anotar nome de criança para alguma finalidade? Não, senhor. Lhe foi apresentado na delegacia, em qualquer lugar que seja, as coisas que, além da imagem, alguma lista que foi apresentada, ainda que não fosse na sua casa, mas alguma lista de nome de criança foi apresentada para a senhora dizer que foi encontrado na sua casa? Não, senhor. Agora, com relação ao dia do ocorrido, não é? Quando a senhora soube do ocorrido, a senhora se lembra onde era que a senhora estava? Eu estava em casa trabalhando, no bar atendendo. Certo. Estava funcionando normalmente, tinha outras pessoas lá presentes? Tinha. Tem muito tempo, foi 2008 isso. A senhora consegue declinar, informar algum nome de alguma pessoa que estava no bar nesse dia? Que é da comunidade? Não, porque andava muita gente na casa. Andava muita gente. Certo. Quando chegou a notícia de que tinha acontecido isso, algum dos seus filhos estava na casa também ajudando a senhora no atendimento? Só minha funcionária, minha irmã Marinala e minha filha Daiane. Pronto. A Daiane está aqui com a senhora? Isso. Está isso? Pronto. Só que ela não fica na parte do bar, ela é de menor, ela fica mais na cozinha, na parte da casa. Eu entendi. A senhora Fernanda, quando foi ouvida aqui, né, na sua ausência, que a senhora estava presente, ela mencionou que uma das filhas da senhora estava lá, que viu ela ficar nervosa, ela ficou nervosa, diante do fato que chegou a oferecer água. A filha da senhora que chegou a oferecer água para a Fernanda foi a Daiane? Foi a
né? Pois, fazer aquilo não é. A senhora estava atendendo normalmente nesse dia? Sim, sim. A senhora percebeu de alguém, a senhora respondeu para a colega que não, regulando sua vida, mas algum desconfiança que poderia alguém ter colocado ou praticado esse ato lá no seu sítio? Não, senhor. Eu perguntei lá. Agora sim, com relação, vou fazer uma pergunta muito direta, né? Os jurados aqui estão ouvindo. Né? A senhora teve alguma participação na morte dessa criança? Não, senhor. Não, senhor. Pronto, agora eu vou falar sobre participação para poder ficar mais claro, ficou genérico. Em algum momento a senhora disse, Vitor, vamos planejar, vamos pegar o menino de água para poder fazer algum mal a ele? Não, senhor. A senhora em algum momento ouviu alguém comentando que iria pegar uma criança e ele também não pegar para poder fazer algum mal? Não, senhor. Se a senhora tivesse ouvido, porque agora a senhora como testemunha, ou a senhora é nesse processo, algumas perguntas subjetivas é possível de fazer, né? A senhora, até pela questão de intenção, isso aqui do outro, eu quero saber, se a senhora soubesse que Vitor, ou Paulo, ou Moisés, ou qualquer pessoa, Ângela, seja lá quem fosse, estava fazendo planejando algum mal a diário, qual seria a sua postura? Reagir para não deixar, né, doutor? Certo. Para não deixar. Essa criança merecia ter o mal que teve? Não, senhor. A família merecia estar passando pelo que está passando? Não, senhor, uma pessoa como sua mãe não tem um filho, não. Tem um pouquinho de água. Vou botar com água aí. É só acalmar um pouco, doutor Céu. Era só se acalmar um pouco, né? Mas eu tô, quem define se ela responde ou não são vocês, né? Então, na verdade, vocês é que devem vocês que definem se ela deve responder ou não. As perguntas que ela me informou que não queria responder, eu estou respeitando. Vocês é que devem ponderar isso aí. Quer deixar, doutor? Se suspenda, que ela vai conversar um pouco com os filhos ali na sala. Está gravando. Está gravando, né? Fazer o máximo de esforço para
Ô, Selma, vou suspender a gravação para ela se acalmar. De repente, se eu quiser, tem uma sala do lado para ela falar com os filhos, alguém que tem essa capacidade de acalmá-la para ver se dá para ela continuar, né? Pode ser? A gente retorna ao interrogatório da senhora Josiane do Espírito Santo. E, como já foi afirmado pela senhora Josiane, ela vai responder as perguntas, continuar respondendo as perguntas dos advogados. Doutor Anselmo, você pode dar continuidade às perguntas que o senhor iniciou. Obrigado, excelência, pela palavra. Senhora Josiane, então vamos seguir aqui, Josiane, professora, nesse momento, com os seus filhos, saber da importância da senhora poder trazer, né, a hora de a senhora poder, meio de prova, meio de defesa sobre o problema, então é muito importante para que os jurados possam chegar a uma conclusão. Mas, como eu estava falando, eu perguntei referente à questão que a senhora tinha lá, a questão de quando sobre essa questão do menino que a senhora poderia fazer. Então, seguindo ainda dentro dessa hora que a senhora soube, não é, da questão do fato que tinha acontecido, naquele momento que a senhora soube que o corpo tinha sido encontrado lá, a senhora sabia que tinha feito isso com o diácono? Não, senhor. Depois, Microfone. Só ver se o microfone da dona Josiane está ligado. Aí olha aí para mim, por gentileza. Ajuda aí, por favor. Isso. Foi. Está funcionando agora. Doutor Anselmo. José, então vamos lá dizer. A senhora, no momento que disseram que tinham descoberto o corpo lá no sítio da senhora, a senhora sabia dizer quem tinha feito isso com a criança de água? Não, senhor. A senhora ouviu depois, Ângela, foi conversar com a senhora sobre ter pedido para alguém ter feito algum mal àquela criança? Não, senhor. Certo. Com relação ao vídeo, né? Com relação ao vídeo, a senhora já disse que tinha sido uma amiga dele que tinha trazido ele para ele poder morar lá, né? Sim, sim. A senhora respondeu na doutora Josielma, a senhora respondeu que, referente ao seu relacionamento com o Vitor, porque Vitor tinha, para poder ficar claro para os jurados, algum ressentimento com relação à senhora. Eu não entendi. O que era que Vitor tinha? Qual era o motivo que Vitor, vou dizer assim, um pouco lá, tem alguma razão para não gostar da senhora? Sim, porque o pai dele era muito bom comigo e foi, não tinha nem 7 meses que o pai dele tinha comprado um carro para mim. Então, devido ao relacionamento da senhora com o pai dele, ele demonstrava não ter, assim, não ver com bons olhos o relacionamento com o pai dele. Sim, sim. Certo. A senhora acompanhava o dia a dia de vida, as amizades dele, o que ele fazia e deixava de fazer? Não, senhor. Essa pessoa de Paulo, que a senhora disse, a senhora via Paulo andando com o Vitor? Não, senhor. A senhora ouviu falar sobre um crime praticado por Paulo de ter abusado de uma criança de Romários? Não, senhor. O Moisés, a senhora tinha contato com Moisés? O contato que eu tenho com o Moisés era da mãe dele, que de vez em quando fazia faxina para mim. Sem semana. Certo. Depois que aconteceu o fato, no momento do vídeo, outras pessoas assim comentou sobre algum trabalho que seria necessário praticar, fazer, que seria necessário nesse ser humano. Não, senhor. Agora eu quero falar assim, sobre o momento, não é? Depois desse consumo, né, de encontrar o corpo do menino, né, do Tiago, da criança Tiago, no seu sítio. Primeiro eu pergunto, o acesso ao seu sítio, era difícil alguma pessoa querer pular e adentrar no seu sítio? Não, senhor. O lugar onde foi encontrado o corpo do menino, era um local muito escondido? Não, senhor.
Depois que saiu esse zoom de que teria algum tipo de participação da senhora, queimaram sua casa? Queimado. As pessoas fizeram isso, só tem que as pessoas fizeram isso. Isso foi uma população, não sei quem foi não. Certo. Aí a senhora fizeram isso, queimaram sua casa, teve isso daí, desde lá a senhora foi presa por esse processo. Depois de 18 dias. Depois de 8 dias a senhora foi presa? Sim. Certo. Então agora eu quero saber assim, nas circunstâncias da sua prisão. Onde era que a senhora estava quando a senhora foi presa? Em Rui Barbosa. Por que a senhora estava em Rui Barbosa? Porque meu marido trabalhava lá. Certo. E o delegado foi quem mandou eu ir para lá, sair da cidade. Aí deixei a endereço com ele da rua que eu ia ficar. É isso que eu queria deixar claro para os jurados. Então, a senhora, quando saiu da cidade, já foi como queimar sua casa, foi isso? Foi. E a orientação do delegado foi que a senhora não ficasse lá. Isso. A senhora, quando saiu, deixou o endereço certinho e foi para a Rua Barbosa. Sim. Então, quando a polícia, quando foi sair o mandado de prisão desse favor da senhora foi facilmente localizada em Rua Barbosa. Sim, 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Certo. Quem foi que chegou lá? Os policiais que lhe prenderam, 6 horas da manhã. O que a senhora estava fazendo nessa hora da prisão? Eu estava acabando de me acordar. Era 6 horas da manhã. Sim, eu já vi uma empreendedora. Certo. Aí conduziram a senhora de Rui Barbosa para onde? Na delegacia de Rui Barbosa. E lá a senhora ficou até que horas? Eu fiquei de 6 horas da manhã, de 6h30 da manhã. Eu não me lembro bem o horário que os policiais chegou, só sabia o que para me pegar. Aí a senhora ficou de Rui Barbosa na delegacia e já no final do dia os policiais de outra delegacia foram me pegar, foi? Foi. E levaram a senhora para onde? Para Lagoinhas. Para Lagoinhas. Certo. Aí depois que a senhora chegou na delegacia da Lagoinhas, o que aconteceu lá? Eu já cheguei lá, já quase. Eu acho que já não lembro bem do horário, mas já era bem tarde da noite. Certo. E a senhora foi para onde? Foi para uma cela, para uma sala, dormiu, botaram a senhora no chão, em algum lugar, como foi? A senhora estava fechada. E então, eu disse, deixa eu fazer, você dá certo, senão esse papelão. Estava meio escuro esse papelão. Certo. Então, para acompanhar essa ordem cronológica, Rui Barbosa, delegacia de Rui Barbosa, a senhora foi conduzida para Lagoinhas. Já no outro dia de manhã, foi no momento que a senhora foi emprestada, depoimento, como foi isso aí? Eu estava deitada, sabe, para levar da assessora do papelão, chamou por cima dos pés. E eu falando, dizendo que o delegado estava comigo. Certo. Então, quando chegou esse momento, já tinha a senhora vindo de Rui Barbosa, no outro dia, quando tiraram a senhora e levaram a senhora para o delegado, a senhora se lembra, lá começou a ter uma conversa com a senhora sobre os fatos, falar se já sabia de alguma coisa, a senhora se lembra? Sim, sim. E o que era que eles falavam? O delegado falava para nós, sabendo de tudo, não adiantava esconder nada. Ele estava sabendo de tudo, era melhor falar o que ele faça o que ele quisesse. Então ele diz assim, que era melhor a senhora falar, e que era melhor para a senhora. Ele disse o quê? Sobre os fatos, né? Ele chegou assim. Só os fatos que ele queria saber. Lá na delegacia, a senhora se lembra se o delegado algum momento mencionou que já estava sabendo e viu que uma participação? Não, senhor. Daí o que foi que ele ficou falando? O que foi que a senhora entendeu que era melhor a senhora falar e na hora que o delegado estava mencionando? Doutor, aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar de desespero. Pronto, então qual o contexto é o seguinte? A senhora se lembra que a senhora prestou um depoimento na delegacia, não é? Foi gravado, tem um vídeo, a senhora prestou um depoimento, a senhora se lembra disso? Não, senhor. Tem um vídeo, tem um depoimento, a senhora lembra que nesse dia, a senhora precisa lembrar que depois que a senhora chegou nessa delegacia de Alagoinhas, quando foi chamada, que a senhora disse que estava deitada em papelão, a senhora prestou um depoimento lá. Me lembro. Nesse momento, a senhora estava acompanhada por advogado. Não, senhor. Ele não esperou até mais chegar. Foi dito para a senhora que a senhora poderia ficar em silêncio. Não, senhor. Foi nesse dia que a senhora está falando, agora para a gente poder entender, o jurado que disse que já estava sabendo de tudo e que era melhor a senhora falar.
Foi nesse dia? Foi nesse dia. Foi nesse dia? Foi. Então, a senhora falou sozinha e o tempo, inclusive esse vídeo do seu depoimento, tem uma duração de aproximadamente 12 minutos. A senhora passou na delegacia conversando com o delegado apenas 12 minutos. Eu não me lembro, não. Mas é tempo, eu estou querendo saber. Foi muito tempo diferente disso? Ou não lembro o tempo certo, mas a senhora se lembra mais ou menos? Eu me lembro que eu conversei com ele. Certo. Mas conversou apenas por 12 minutos? Acho que sim, eu não sei, eu não me lembro, não. 12 minutos, não me lembro, não. Certo. Então, ele conversou com a senhora previamente, ele que a senhora está dizendo, eu preciso entender, né? Não está claro para mim, eu fico imaginando também, para o jurado, a quantidade de informações. Vou botar aqui, eu quero saber o seguinte. Quando a senhora chegou na delegacia, a senhora já informou que na de Alagoinhas, alguém me chamou e disse, venha que o delegado quer falar com a senhora. Foi isso? Foi. Então, o delegado, a senhora disse aqui há pouco, que o delegado disse, eu já estou sabendo de tudo. Sim. Pronto, e o que foi que ele falou? O que era que ele disse? A senhora se lembra que ele dizia, já que estava sabendo de tudo? O que era que ele dizia que já sabia de tudo? Não, senhor. O que é que a senhora se lembra dele ter dito, que a senhora falou há pouco, que era melhor a senhora falar o que falou? Em qual momento a senhora... Por que ele falou isso? A senhora atribui a quem? Por que o delegado disse para a senhora? A senhora disse que o delegado falou que ela já estava sabendo de tudo, que era melhor a senhora falar. Mesmo sem estar advogado lá presente, mesmo a senhora estando sozinha, depois de falar. A senhora se recorda exatamente o que era que o delegado falava, o que seria melhor para a senhora falar. Sim ou não? A senhora se lembra? Qual foi o benefício? Ele disse que seria melhor. Por que seria melhor a senhora falar? Ele disse que porque quando terminasse eu ia para casa. Certo. E quando acabou a senhora foi para casa? Ele já resolvi o que ele queria saber. E quando acabou a senhora foi para casa? Não, senhor. A senhora foi para onde? Na cela. Para onde? Na cela. Para a cela. Sim. E na cela da delegacia? Sim. E da cela da delegacia a senhora foi para onde? No outro dia eu desci para o presídio. Não, foi para o presídio. Beleza. Então, quero voltar aqui. Então, a senhora já está retomando os fatos. Esse período da senhora na delegacia de Alagoinhas, quando essa mulher chamou a senhora para falar com o delegado, até a senhora ir para ser transferida para o presídio, a senhora passou quanto tempo na delegacia? Eu fiquei o dia todo, eu fui no outro dia. Certo. No outro dia. A senhora se lembra assim, essa conversa, esse período que ficou fora da cela até o delegado? Foi durou mais de 2, 3 horas? Mais ou menos. A senhora, foi dito para a senhora que, alertadora, a partir desse momento, a senhora está sendo gravada. Não, senhor. A senhora teve acesso a esse vídeo que foi gravado para a senhora, lhe apresentado? Não, senhor. A senhora se lembra se em algum momento a senhora, aqui a senhora já disse que não, quando a senhora foi ouvida também, vamos estar repetindo, a senhora disse que não participou, no primeiro momento que a senhora foi ouvida lá, mesmo com essa conversa que o delegado disse que era melhor para a senhora, já estava sabendo de tudo. Em algum momento a senhora disse, eu pedi para vir sacrificar a criança de água. Não. A senhora pediu, em algum momento a senhora disse que tinha pedido para vir sacrificar alguma criança. Não. A colega que levantou aqui, a senhora, quando foi presa, a senhora tentou tirar sua vida? Sim. Mas por quê?
uma vez eu pensei muito impossível. A senhora tentou tirar a vida do homem. Por quê? Corta no homem. Quando tentaram queimar sua casa aí, diante de toda a situação aí, a senhora estava. Tem o seu escritório em casa? Não, senhor, não. Quando o delegado me deu a notícia, na delegacia, quando ele me levou para a delegacia, na primeira noite, aí ele falou que tinha esquecido o telefone, que era para falar a casa do seu dedo. A senhora sabe quem é esse bispo? Não, senhor, eu posso até dizer para mim. No sítio da senhora, vizinho ao sítio da senhora, de quem era o sítio vizinho? Eu não me lembro do nome agora, não. Não lembra do nome? Não. Mas já ouviu falar desse bispo? Já. Mas sabe se era ele, que era o terreno era dele? O da frente. O terreno na frente era Zé Bispo. Isso, Então, da tudo tem frente. um WhatsApp. Então, o Zé Bispo tinha um terreno de frente ao seu. Sim. A senhora ficou quanto tempo presa em razão desse processo? Eu fiquei 1 ano e 3 meses. A senhora, só para ficar muito claro, quando a doutora Josiane estava me perguntando, a senhora disse, aí foi tomada pela emoção, pelo choro, não é? De que estava muito arrependida. Para ficar muito claro, a senhora estava muito arrependida de que entrar na religião. De ter entrado na religião e de ter aceitado o Cristo na minha casa. Certo, é isso que eu quero saber. Esse arrependimento foi de ter aceitado o rito. Da minha casa. A senhora tinha motivo hoje de se arrepender de ter feito alguma coisa para a criança? A senhora fez algum mal ao Tiago? Não, senhor. Eu nunca fiz mal a ninguém. Não tive mal criança. Dona Josiane, hoje, em 2025, a gente está aqui justamente para opinar decidir sobre esse fato que aconteceu em 12 de novembro de 2008. A defesa do advogado, dos advogados aqui, em algum momento, a senhora, qual é o seu endereço? Onde é que a senhora tem a moradia? Em Aracaju. Em Aracaju, no estado de Sergipe. Isso. Qual o endereço? No bairro São Carlos, travessa Santa Crete, o número da casa, 45. Certo. Há pouco, o pai da vítima, foi ouvido aqui com o filho. A defesa disse à senhora que, inclusive, a senhora poderia participar com o filho dessa audiência, em razão da senhora ser desprovida de recurso para deslocamento. Foi passado para a senhora que a senhora poderia participar dessa audiência com o filho. Sim. Certo. Foi passado para a senhora que, e por que a senhora fez questão de poder estar presente? Eu fiz questão de vir a mostrar o rosto, a mostrar uma coisa que eu não fiz. Eu sou inocente, gente, por amor de Deus. Eu tenho meu filho, eu já mataria muito uma criança, meu Deus. Jamais eu faria isso. Além dessa informação, a defesa da senhora poderia participar com o vídeo. A defesa ainda disse para a senhora, que, no momento final, a gente não sabe que, devido a uma decisão recente do STF, considerando a pena que, pelo que está na pronúncia aqui, a senhora poderia ser condenada a uma pena maior de 30 anos, inclusive já sair presa daqui. A defesa disse para a senhora sobre essa possibilidade, se a senhora estivesse presente e ainda assim a senhora quis estar presente. Sim, ela me olhou, se eu posso conseguir. Eu não quero ter, eu vou mostrar minha cara assim, meu amor. Eu vou mostrar que eu tenho, eu vou mostrar que eu tenho. Se eu esconder, eu não preocupo que eu tenho. Então, se questão, minha filha, tudo isso que aconteceu, eu estou falando de Deus, da minha Maria, minha boca. Todas são feias. Respirando, já estou acabando, viu? Se a senhora não entender, eu fiquei de emoção, vou repetir a pergunta. Vou aproveitar para a gente tentar avançar e finalizar. A defesa ainda disse para a senhora que, compulsando os autos, a senhora lembra que, olhando os autos, a defesa disse à senhora que, referente inclusive a esse vídeo,
considerando as questões técnicas, considerando a dúvida se foi a cobra não era uma cobra integral, não houve perícia, que poderia discutir, inclusive, a possibilidade de desentranhar, tirar esse vídeo dos autos. Mas isso aí demandaria mais tempo do processo, que poderia atrasar mais o seu julgamento. A senhora concordou, em algum momento, em a defesa atuar, ainda que fosse para fazer, afastar uma pessoa por ele prejudicar e atrasar mais o processo, a senhora concordou em alguma prática que poderia atrasar mais esse processo? Não, senhor. Por que a senhora não concordou e queria logo esse julgamento? Eu já não aguentava mais o sofrimento dessa criança. Eu já não aguentava mais o sofrimento. Eu já não aguentava mais. Vai passar o vídeo, Tom? Vai passar o vídeo? Eu só estou dizendo que estava com os autos. Não, estou perguntando só. Vamos dar continuidade. Em matéria de debates na defesa natural, mas eu preciso perguntar à senhora. A senhora é orientada a se manifestar de modo que poderia ser melhor para a senhora se a senhora ia seguir algumas orientações? Eu não entendi. A senhora é orientada, entendeu? Assim, como a senhora deveria se comportar, acreditando que seria interessante sua defesa a partir de outras pessoas, seja de advogados, seja de outras pessoas orientadas, como a senhora deveria se comportar, ainda que fosse diferente do que a senhora imaginava. Orientação, e a senhora teria que falar, com quem falar, a senhora recebeu outro tipo de orientação? Não. Acho que ela não entendeu a sua pergunta, viu, doutor? Doutor, na verdade, eu não quero mexer nas perguntas da defesa. Eu vou reformular. Da defesa, mas acho que o senhor ficando mais longo na pergunta, se o senhor tiver um pouco mais de objetividade, ela vai entender. Porque não é a primeira pergunta que ela pede para o senhor repetir, e eu confesso que nem eu entendi também essa pergunta. Né? Não eu digo nas primeiras. Se o senhor fizer um pouco mais objetivo, eu acho que ela vai entender melhor. Quando a senhora, como deveria a senhora se comportar, entendeu? Diante da investigação que estava em curso, que estava acontecendo, alguém lhe orientou como a senhora deveria, o que a senhora deveria falar e não falar? Só a verdade e a verdade, sempre a verdade. Depois do fato, na fase do inquérito, junto com o delegado, foram arroladas algumas testemunhas, tipo a funcionária da senhora, Fabiana, e aí tinha que ir falar com o delegado. Em algum momento a senhora manipulou tanto Fabiana quanto qualquer outro testemunho que ia falar? Não, senhora. Teve algum momento que o advogado da senhora, na época, pediu para a senhora que as suas testemunhas fossem até ele? Sim, sim. Dona, já para finalizar, tem algum esclarecimento que a senhora queira trazer, que o prefeitura da defesa aqui deixou de fazer alguma pergunta, que alguma a senhora também vai poder falar, para os julgados, o que a senhora espera ao final desse julgamento? O que eu espero nesse julgamento é vitória para a minha liberdade. Eu sinto muito pela pessoa, a mãe do Fernando, com Fernando, que eu também sou mãe, eu também sou mãe de 4 filhos. Eu já passei essa muitas vezes com criança, ainda mais com uma amiga minha, e cada um da minha casa. A minha amiga, nós somos, trabalhar só para minha amiga também. A minha amiga, eu tenho 4 filhos, eu tenho 4 netos, e jamais eu faria contra eles, jamais.
Josiane, assim como a senhora já respondeu, para não ficar repetitivo essa parte, a senhora já falou, eu acho que a defesa está satisfeita. Está satisfeita, e se eventualmente, pela orientação da defesa, né, ela responderia também as perguntas juradas, se eventualmente tiver. Certo, eu vou perguntar, doutor. Obrigado. Os senhores jurados têm alguma pergunta a fazer? Não? Ok, mais por favor, encerrado o interrogatório da senhora Josiane.